E o setor das indústrias de Minas fecha 2021 otimista. É o que mostra o índice de confiança do empresário industrial, que aumentou um pouco mais de 1 ponto em relação a novembro, atingindo 56,7 pontos em dezembro. As informações foram divulgadas pela FIENG. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado, o resultado mostra trabalhadores do setor confiantes pelo 17º mês seguido. O cenário positivo está ligado à cobertura mais ampla da vacinação contra a Covid-19 e ao maior controle da crise sanitária. Mas, embora seja uma situação favorável, o índice de confiança do empresário industrial caiu quase 6 pontos, se comparado com dezembro de 2020, que teve uma pontuação de pouco mais de 62. Conforme a FIENG, isso significa que a confiança foi menos intensa e menos disseminada nessa base de comparação. Por outro lado, a federação lembrou que a atividade industrial ficou bastante aquecida no segundo semestre do ano passado, com a rápida recuperação do setor depois do período mais crítico da pandemia naquele ano. E para falar mais sobre o ano da indústria em Minas, eu vou chamar agora a jornalista Laura Marques, que participou de uma coletiva na capital nessa tarde sobre o assunto. Laura, uma excelente noite para você. Traz os detalhes para a gente. Boa noite, Elias. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo hoje. Pois é, teve essa coletiva de imprensa hoje, um almoço com o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, e outros representantes do setor também, para falar um pouco sobre os resultados da indústria nesse ano de 2021. Os resultados foram positivos no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro trimestre houve uma pequena queda de 0,9% no setor das indústrias daqui de Minas Gerais. Segundo o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, o que puxou a indústria para um resultado positivo no acumulado do ano foi principalmente a indústria mineral, a indústria extrativa e também a indústria de transformação e a construção civil tiveram um papel nesse sentido de melhorar os índices do desempenho da indústria aqui no estado de Minas Gerais. Elias, esses números foram apresentados hoje para a imprensa e com isso, diante desse resultado atual e também das perspectivas futuras aqui para o estado de Minas Gerais, o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, fez uma previsão de que, para os próximos 3 anos, Minas Gerais deve crescer aproximadamente 3% no PIB, puxado principalmente pela indústria, isso com base em acordos de protocolos de intenção que já foram assinados por empresas com o governo de Minas Gerais. Esses protocolos incluem, por exemplo, um acordo que já foi assinado com a Anglo American, um acordo que foi assinado inclusive na Inglaterra, a gente falou sobre isso em outros programas aqui no Diversa em Rede, de um protocolo de intenções de investimentos aqui para Minas Gerais, que virá dessa empresa, empresa inglesa, né? Até rimando aqui. Esses valores que virão aproximadamente 4 bilhões e 400 milhões de reais que foram assinados com o governo de Minas. Esse é um dos investimentos que estão previstos para os próximos anos e que com isso a FIENG está fazendo essa previsão de um crescimento para o PIB de Minas Gerais de aproximadamente 3%, o que deve ficar acima das previsões de crescimento do PIB para o país. Então, o cenário que a FIENG, a Federação das Indústrias, está considerando muito positivo para os próximos anos aqui no estado, apesar desse crescimento ainda um pouco lento aqui dentro do estado no setor da indústria. Um ponto que explica esse desempenho considerado positivo em 2021 para a indústria, principalmente para o setor da mineração, é que a China, o principal país importador de minério de ferro, retomou as atividades ao longo de 2021. Além disso, também está incluído nesses fatores que geraram essa recuperação da indústria no ano de 2021, a vacinação pela Covid-19. Lembrando que a mineração foi considerada uma atividade essencial pelo governo federal e também pelo governo de Minas Gerais ao longo da pandemia, um ponto que foi também bastante importante para que esse setor fosse menos impactado por todos os efeitos desencadeados pela chegada do coronavírus.
Então, as previsões para o setor das indústrias aqui em Minas Gerais são muito positivas para os próximos anos, principalmente por conta dos investimentos que já foram atraídos pelo governo de Minas Gerais. Segundo o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, esses protocolos de intenção que foram assinados pelas empresas não estão necessariamente ligados à presença do governador Romeu Zema neste cargo para os próximos anos. Mas ele disse que sim, a postura do governador Zema, as políticas que têm sido adotadas pelo Estado em termos de facilidades de licenciamentos, por exemplo, são questões que são relevantes para que essas atrações de investimentos fossem feitas. E aí, Elias, para dar uma explicação também para os nossos telespectadores com relação à política, né? O presidente da FIENG, Flávio Roscoe, tem uma relação bastante próxima com o governador Romeu Zema e também com o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que as posturas de ambos os gestores têm sido consideradas positivas pelo setor da indústria e por ele, presidente da FIENG, mas ele afirmou que para o ano que vem não haverá nenhum tipo de apoio direto por parte da FIENG para nenhum dos dois, nem para o presidente Jair Bolsonaro, que deve tentar uma reeleição, nem para o governador Romeu Zema, que deve tentar também a reeleição no âmbito do Estado. Elias. Pois é, Laura, a gente espera sim que a indústria cresça cada vez mais, que as expectativas de crescimento eles realmente aconteçam, né? Afinal de contas, passamos por momentos muito complicados com a pandemia. Agora, Laura, parece que teve também hoje uma outra coletiva importante em BH. O prefeito Alexandre Calil apresentou um balanço do ano em Belo Horizonte. As notícias são boas, Laura? Ele fez sim esse balanço, Elias, apontando que Belo Horizonte atraiu muitas empresas ao longo do ano de 2021. Ele disse que foi possível reduzir a fila de espera para crianças que queriam entrar no ensino público municipal aqui da cidade de Belo Horizonte. Foram alguns dos pontos de destaque. E ele resumiu dizendo que a vacinação, a imunização contra a Covid-19 foi a principal responsável para uma retomada da economia do município de Belo Horizonte. Esses foram os destaques, né, citados pelo prefeito Alexandre Calil hoje mais cedo nessa coletiva de imprensa. Mas depois dele fazer todos esses anúncios, falar sobre a atuação da prefeitura ao longo desse ano, ele fez um anúncio muito importante, Elias. Foi realizada uma reunião entre representantes da prefeitura e representantes das empresas de ônibus daqui de Belo Horizonte para tentar definir qual que seria o valor da tarifa dos ônibus para 2022. E o valor da tarifa, Elias, vai cair, segundo o prefeito Alexandre Calil. Isso porque a prefeitura aceitou subsidiar o valor das passagens, que seriam as gratuidades. Os idosos, os estudantes que têm direito a uma gratuidade aqui no município de Belo Horizonte, essas gratuidades que antes eram uma responsabilidade das próprias empresas arcarem com elas, agora o município de Belo Horizonte vai fazer um repasse para as empresas de ônibus para que essa gratuidade seja garantida e para que o valor das passagens de ônibus seja reduzido. Com isso, a maioria das linhas que hoje tem a passagem de aproximadamente R$ 4,50 vai passar para R$ 4,30. Outras linhas também terão redução, mas para a gente ter uma noção, basicamente, a maioria das linhas daqui de Belo Horizonte tem esse valor, passando então de R$ 4,50 para R$ 4,30. Esse será o valor da passagem de ônibus a partir de 2022, com esse subsídio que foi anunciado pela Prefeitura de Belo Horizonte depois dessa reunião com as empresas de ônibus. Um anúncio muito importante que tem grande impacto no bolso do consumidor daqui da capital mineira, ao mesmo tempo também gera uma série de dúvidas. Por quê? A gente já falou aqui no Diversa em Rede várias vezes, né, Elias, que as empresas de ônibus de Belo Horizonte estão passando por um momento de várias investigações, por parte inclusive do Ministério Público, depois da CPI da BH Trans, que identificou que
As empresas de ônibus têm uma série de irregularidades, suspeitas de irregularidades, por exemplo, de formação de cartel, para solicitar sempre esses aumentos de tarifa aqui em Belo Horizonte, sem necessariamente comprovar a necessidade desse aumento de tarifa. Então, dessa vez, as empresas estavam reivindicando um aumento que chegaria a mais de R$ 5,00 das passagens aqui da cidade, e nas negociações com o prefeito Alexandre Calil conseguiram, então, esse subsídio que será entregue às empresas para pagar pelas gratuidades e, na prática, vai resultar numa tarifa mais barata para o consumidor, para os passageiros daqui de Belo Horizonte. Esses foram os principais anúncios nessa coletiva de imprensa que aconteceu hoje mais cedo na Prefeitura de Belo Horizonte. Elias. Excelente, Laura. Olha, eu confesso para você que quando eu vi realmente que o valor da passagem iria diminuir ao invés de aumentar, eu até assustei, viu? Afinal de contas, nós sabemos, né, todos nós mineiros que acompanham aqui, você também que é do Rio de Janeiro que nos acompanha, outras regiões também através da internet, geralmente no país como um todo, quando se fala em reajuste de passagem, fala em aumento, né? Claro que é uma boa notícia ao bolso de quem está na capital, quem mora por aí, claro, para aqueles que frequentam também toda a região. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.